Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da série Trindade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 48 de Gênesis, que vai falar sobre a doença de Jacó, né? Jacó adoece já ali no Egito, na presença de José, todos os seus filhos e netos. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os últimos dias, né? A fase final ali da vida de Jacó. Ele já adoece e entende que está caminhando para o fim. E nesse contexto de doença, José se apresenta a ele com seus filhos para que recebam a bênção do avô, né? E isso mostra muitas coisas, tem toda uma simbologia geracional e da importância disso, né? Questões de honra e por aí vai. Hoje a gente vai trabalhar só esse capítulo, mas é um capítulo muito rico, apesar de curto, e a gente vai trabalhar, bem como vem trabalhando nessa série, três níveis de interpretação. Primeiro, o nível literal, que é o nível da carne, é o nível mais raso, água nos tornozelos. Depois, um nível mais pessoal, um nível de interpretação onde a gente se coloca na história, um nível da alma, água na cintura. E depois a gente vai para um nível de espírito, né? Interpretação espiritual, onde a gente entende o nível profético da palavra, e enfim. Muito legal. Aconselho que assista essa mensagem até o final. Ela vai melhorando no decorrer das explicações, então desistir no início você perde a melhor parte. Se quiser pular para o final, vai ser legal também, mas vocês vão perder o construto que faz o final ficar ainda mais valioso. Ok? Se puder, assista, compartilha, já curte essa mensagem e vamos lá. A vontade de ler o capítulo, mas isso ficaria longo demais. Está lá em Gênesis 48. Jacó adoece. José vai se apresentar para ele e leva os dois filhos que ele tem. José agora tem Manassés e Efraim. E leva para colocar ali diante de Jacó. Tem algumas coisas que eu já achei fantástica logo no início da leitura. Não vai ter como eu não ler isso. Na Bíblia está escrito, a Bíblia não é só dividida em capítulos e versículos, né? Às vezes ela tem alguns títulos que indicam o tema do capítulo ou dos capítulos que seguem. O tema desse 48, por sinal, é Jacó adoece. Quando a gente começa a ler, diz assim, ó, depois dessas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó. Perceba. Eu explico daqui a pouquinho. José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Capítulo 48, versículo 2. Disse alguém a Jacó. José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Jacó, irmão de Esaú, ambos filhos de Isaac. A gente já viu aqui, gêmeos, mas ele nasceu primeiro, ele tomou a primogenitura, foi enganador e etc, etc, etc. Jacó representa a identidade física, a identidade carnal, o nome que ele tem desde sempre na vida. Até que Jacó teve um encontro com Deus e lutou com um anjo e recebeu uma bênção, e Deus disse, não será mais chamado de Jacó, mas Israel. O que Deus fez com isso? Ele estava dizendo, Jacó, a partir de um encontro comigo, a sua identidade é mudada. Você passa a ser um novo homem. A grande pergunta aqui é, se a Bíblia está dizendo que o nome de Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, por que então que tantos e tantos capítulos depois ainda se faz menção a Jacó? Esse é Jacó, fulano tal Jacó. E o que mais me chamou a atenção, em um único versículo, falando da mesma pessoa, diz, avisaram para Jacó e Israel se assentou. Peraí. Se avisaram para Jacó, por que Jacó não ficou de pé? E se quem se levantou foi Israel, por que quem recebeu o aviso não foi Israel? Percebe? Só que tem um negócio muito top aqui, que é o seguinte. O próprio título que antecede o capítulo diz, Jacó adoece. Quem é que estava doente? Jacó. Quem foi que recebeu o aviso? Ei, seu filho está vindo aí. Jacó. Quem é que se levanta para abençoar? Israel. Por que Jacó adoece? Porque Jacó é um ser corrupto, é um ser limitado, é um ser falho, é um ser que habita numa carne. Por que avisam para Jacó? Porque é aquele doente que recebe a notícia do filho. Talvez quem levou a mensagem também o visse dessa forma. É Jacó.
um velho que vai acabar aí. Porém, esforçou-se Israel. Tem alguma coisa dentro de Jacó que deu força para que ele se levantasse e abençoasse. E recebesse não de forma prostrada, mas de forma erguida, ereta, de pé. Se não de pé, ao menos sentado na cama e não recostado e desfalecido. O caráter de Deus, a identidade de Deus que habita dentro de Jacó tem uma postura divina. Percebe? Então, quem recebeu o recado foi Jacó, mas quem se posicionou para responder José foi Israel. E aí a gente vai ver mais algumas vezes aqui falando para José, Jacó, seu pai, Israel e por aí vai. Porque José trouxe os filhos dele, Manassés e Efraim. José trouxe os seus filhos para que o seu pai, Jacó, Israel, abençoasse. Aí tem uma cena aqui que é muito incrível e a Bíblia é minuciosa, ela não pode ser lida de forma corrida e aleatória. José se apresenta de frente para o pai dele, de frente para Jacó, de frente para Israel. Quando ele vem com os dois filhos e coloca nos joelhos, nas pernas, né, nas coxas, o pai está sentado na beira da cama com os pés no chão, então faz um ângulo de 90 graus ali da coxa com o joelho. Então, ele recebe um neto em cada colo, praticamente, né? Abraça ali os filhos. E então, José pega esses filhos e coloca na posição já, para que Israel abençoasse ao primogênito com a mão direita e ao segundo filho com a mão esquerda. Manassés é o primogênito, se eu não falar besteira. Isso. José põe a mão direita sobre a... Manassés foi o primeiro filho de José. Efraim, o filho mais moço. Então, José colocou Efraim já na frente da mão esquerda do pai e Manassés na frente da mão direita, para que com a mão direita Israel abençoasse seu neto primogênito de José. Aqui vai dizer também, olha que coisa forte isso, que Jacó já não enxergava bem. Então, nessa fase aqui, ele já não estava com a visão lá, essas coisas. Mas ele agradece ao Senhor de tal forma, porque ele fala assim, meu filho José, eu não achei que em vida eu voltaria a te ver, mas Deus é tão bom que eu não só estou vendo você, como eu estou vendo a sua descendência. Esse vendo aqui é tipo presenciando, é vendo com o espírito. O olho dele já não estava enxergando direito mais, ele já estava na cegueira da velhice. Então, apesar do contexto dizer que Jacó não via seu filho, e a condenação lá de a possível morte de José, que era o que Jacó acreditava, eu nunca mais vou ver meu filho, certo? Não viu mesmo, porque ficou cego. Mas Deus permitiu que você ainda tivesse um encontro com o filho. E mesmo sem ver, você pôde presenciar não só eles, como a descendência. Então a gratidão de Israel é: ô meu filho, eu achei que eu nunca mais fosse te ver, mas eu não só estou vendo você, como estou vendo a sua descendência. Olha que bonito isso. Só que José vai dizer, meu pai, pera lá, o senhor tá com a mão direita, aí sim, na hora de abençoar, Israel pegou e fez isso com as mãos. Em vez de abençoar assim, mão direita nesse, mão esquerda nesse, ele fez o quê? Ou assim, né, no caso, o mais novo ficou com a mão direita. O que aconteceu? José falou, meu pai, pera lá, o senhor, eu botei o filho no jeito aqui, o senhor cruzou os braços, não tá certo, a mão direita nesse. Israel fala, eu sei, meu filho, mas o menor será maior do que o maior. O mais moço, o que vem depois, vai ser maior do que o que vem primeiro. Uma vontade de contar tudo. Mas vamos por partes, né? A gente está na parte mais rasa. Essa é a questão literal. Então, se a gente olhar para a história de Jacó, o que aconteceu? Ele tomou a bênção de Esaú. Esaú era o primogênito, mas Jacó pegou a bênção sendo mais novo. Quando ele vai passar isso para a próxima geração, qual é o filho mais amado dele? José, um dos filhos caçula. E depois que José supostamente morre, qual é o filho mais amado dele? Benjamim. Ele tinha 10 filhos mais velhos, 10 primogênitos, digamos assim, né? Primogênito é o primeiro e um só. Mas se morresse o primogênito, teria um segundo, um terceiro, até o 10º, para só depois ser José ou Benjamim abençoado. Mas ele já amou o último antes de amar o primeiro. Amou o último mais do que o primeiro, né? O que veio depois foi maior historicamente do que os que vieram antes.
E essa coisa geracional não é só entre Jacó e Isaac, seu pai, mas também de José para Jacó, e agora Efraim e Manassés também recebe isso. Então essa coisa vai repetindo de pai para filho, e historicamente a gente pode entender que aconteceu antes e se repete agora. Quando a gente vai para o nível da alma, a gente começa a se colocar no lugar dos personagens. Será que, bem como quando Jacó recebe a notícia, estando doente, que seu filho vem, será que mesmo estando fraco em delitos e em pecados, será que mesmo diante das minhas limitações, quando eu percebo que alguém vem para ser abençoado por mim, eu me coloco na posição de quem vai abençoar? Será que mesmo diante das minhas doenças e das minhas fraquezas, eu tenho me posicionado em favor daqueles que precisam de mim, apesar das minhas limitações? Percebe o que Jacó fez aqui? Jacó era fraco, mas ele acionou Israel que está dentro dele e se coloca de pé para abençoar, ok? Então, essa é uma conduta para a gente modelar. Muito bacana, muito bonito. A vida que segue. José, quando ele traz os filhos para receber a bênção do avô, ele está honrando o avô. Pai, eu tanto sei que o Senhor é um sacerdote. Eu tanto sei, pai, que o Senhor é um canal de bênção, que aqui eu trago a minha descendência para que o Senhor abençoe. E aí tem uma coisa também interessante, curiosa, que Israel vai falar para seu filho José. É que ele fala, ó, esses aqui são meus. Eu tomo seus filhos como se eles fossem meus filhos, eles vão ser minha descendência. Eles vão ser conhecidos dessa forma. Então, ele está, apesar de José ser abençoado, apesar de José ser descendência direta de Jacó ou Israel, ele diz para José, seu filho, esses seus são meus filhos. E tem uma coisa ainda mais forte espiritualmente falando sobre isso, a gente vai explorar daqui a pouco. E os seus próximos filhos são seus mesmo, né? Mas esses aqui são meus. E, bom, ele está no nível literal. Quando a gente vai para o nível da alma e a gente entende isso, a gente fala assim, será que a gente tem adotado a descendência dos outros como nossa? Porque assim, às vezes a pessoa vem me pedir uma bênção e eu tenho que ministrar a bênção para aquela pessoa e tenho que ministrar para um amigo dessa pessoa, por exemplo. Mas será que quando eu vou ministrar para o amigo dessa pessoa, eu estou ministrando pela amizade que eu tenho com um amigo em comum? Ou por adotar aquele também como meu amigo? Entende? No nível da alma, eu tenho que modelar também, entendendo que quando eu abençoo, a bênção é sempre uma relação direta. Então eu não vou abençoar ninguém porque é amigo de meu amigo. Eu só vou abençoar alguém de fato se eu trouxer ao ponto de que ele também seja meu amigo. O serviço, ele é íntimo, ele é sempre pessoal. Não dá para terceirizar isso em segunda instância. Pois bem, mais um momento ali que a gente pode modelar. Será que enquanto José eu tenho honrado meu pai, meus líderes, as pessoas que exercem algum governo de forma direta ou indireta sobre minha vida, será que eu tenho honrado essas pessoas apresentando meu filho a elas? E meu filho aqui não é necessariamente o filho gerado por mim, né? Os meus projetos, alguns dos meus sonhos para algumas dessas pessoas. É claro, a gente não pode abrir tudo. Mas será que eu tenho honrado as lideranças que o Senhor confia a mim ou as lideranças a quem o Senhor me confiou? Será que eu tenho ido debruçar os meus projetos, sonhos, o meu construto diante dessas pessoas a fim de honrá-las? Outro ponto para a gente modelar. Será que, bem como Israel, na hora de abençoar os netos, ele toma os netos como se fossem filhos? Será que eu tenho feito isso com os amigos de meus amigos? Ok, outra situação para a gente modelar. Será que eu não tenho sido desaforado e sem noção o suficiente para querer corrigir meu pai, meu líder, meu pastor, aquele que está sobre mim? Porque na ideia de sacerdócio, quando José leva em posição de honra para que Israel, seu pai, abençoasse, ele está confiando que aquele pai tem unção para isso. Tem autoridade, tem sacerdócio para exercê-lo. Porém, quando o pai inventa de trocar as mãos, ele fala, meu pai, você está errado, bagunçou tudo, eu botei no jeito aqui, o senhor já está bagunçando. E o pai bota o dedinho na cara e fala, epa, pera lá, eu que sei. Você acha que sabe, você não trouxe para me abençoar? Eu estou abençoando do jeito que tem que ser abençoado.
e o mais moço será maior do que o outro. Aquilo ali mostra que a palavra diz que ofendeu José, né? Tem uma palavra aqui que diz, ó, vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Quer dizer, José desagradou disso. Falou, ué, meu pai está bagunçando. E tomou a mão de seu pai, quer dizer, foi na mão do pai e falou, epa, tá errado, pai, peraí, deixa eu consertar aqui. E tomou-lhe a mão para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai, não é assim, meu pai, esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. 19, versículo 19. Seu pai, porém, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, pera lá, José, não bagunça não, me solta, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Menos, meu filho, eu sei, Manassés é seu primogênito, né? Fique tranquilo, ele também vai ser povo, ele também vai ser grande. Contudo, José, meu filho, o irmão menor será maior do que ele. O irmão mais novo vai ser maior do que esse primogênito aqui. E a sua descendência será uma multidão de nações. Vamos para o nível mais amado, divertido, gostoso, esperado do estudo da palavra, o terceiro nível, onde a gente mergulha de fato na palavra. O que isso tudo aqui está dizendo? Apontando para o relacionamento de Deus conosco, com Cristo, com a igreja, o tempo inteiro. Como é isso? Deus, ele é Israel. Ele é o Pai que se levanta e abençoa. Nós somos como José. Aqui tem algumas linhas espirituais, nós vamos interpretar algumas delas, tá? Nós somos José e nós apresentamos nossos filhos para Deus. Quando a gente apresenta nossos filhos para Deus, Deus está dizendo assim, olha, esses meninos que você gerou são como se fossem seus filhos, né? Mas agora que eu vou abençoar, eles se tornam meus filhos. O que isso quer dizer? Primeira coisa, Deus não tem neto. Então, se eu me converti, se eu vivo na igreja, se eu sou um servo do Deus Altíssimo, pleno, delícia, maravilha, ok. Se eu não levar meus filhos para o caminho do Senhor, eu vou para o céu e ele fica. Está repreendido em nome de Jesus, mas deu para entender? Eu tenho que apresentar meu filho para Deus de tal forma que meu filho seja como filho de Deus e não mais como meu filho, porque Deus não tem neto. Essa é a primeira relação. Então, quando eu entendo divindade, relacionamento com Deus Pai, nós devemos conduzir todos para que todos sejam filhos de Deus. Perfeito? Muito bem. Entendido essa parte, nós vamos para outra interpretação, onde Israel de novo é Deus. E aí a gente tem José pode ser tido ali como a igreja, talvez, que é um ser que conduz filhos a. E a gente tem o primeiro filho e o segundo filho. O primeiro filho é Adão, aquele que pecou lá no Éden, que bagunçou a parada toda. E o segundo filho é Jesus, aquele que, semelhantemente a Adão, também veio para uma intimidade, para um relacionamento, para uma pessoalidade com Deus, porém escreveu da forma correta. Adão fez de forma errada e Cristo fez de forma correta. O que Adão sujou, Cristo limpou. Então, o menor vai ser maior do que esse. O que Deus está dizendo é, o primeiro bagunçou, mas o que vem depois vai fazer uma coisa melhor do que esse fez. Certo? Essa é uma interpretação espiritual. Só que existe ainda outra. João Batista, que era um primo e sacerdote, um homem de Deus que pregava no deserto e anunciou a vinda de Cristo. Quando o povo começava a idolatrar ele, achar que ele era o máximo, nossa, João, você é top, você faz isso, você faz e acontece, ele falou, pera lá. Vem um depois de mim que faz coisas muito maiores do que essa. Então, o irmão meu mais moço, que tá para chegar, ele é que vocês vão ver o que faz. Rapaz, o cara bota para quebrar. Eu os batizo com água, mas ele batiza com fogo. O bicho é diferenciado. Eu não lhe sou digno de atar as sandálias. Então, o fato de João estar há mais tempo no ministério, o fato de João ser até mais velho, o fato de João anunciar a vinda de Cristo não quer dizer que faz dele melhor por experiência ou por tempo de atuação, melhor do que Cristo. Percebe? Então, João, ele reconhece isso. E aqui
Figurativamente está dizendo, olha, aquele que é mais moço vai fazer mais do que o mais velho. Existe ainda uma outra interpretação espiritual. Uma não nega a outra, percebe que elas são complementares, são proféticas em fases diferentes. Cristo pode ser esse primogênito, desde que o outro seja aquele que foi transformado em Cristo. Entenda. Por conta de Cristo, quando eu vejo Cristo aqui na figura de José, Israel continua sendo pai, continua sendo Deus. José é Jesus Cristo, que é o filho amado do Pai. E quando Jesus Cristo leva os filhos para Deus, nós não somos filhos de Jesus, porque senão seríamos netos de Deus. Então, mesmo nós indo a Deus através de Jesus, nós não somos filhos de Jesus, nós somos como irmãos de Jesus. Então, José apresenta seus filhos ao pai, mas quando o pai vai abençoar, fala, opa, esses aqui, esses que eram seus filhos, agora são meus, e serão como seus irmãos. Olha que bagunça, mas é top. Tá dando para entender, né? E existe ainda uma outra interpretação, que essa é mais louca e profética sobre nós, onde o irmão mais velho é Cristo. E Cristo, quando vem aqui, ele fala, vocês farão coisas ainda maiores. Se nós estivermos conectados em Deus, tal qual Cristo esteve, entregues plenamente ao Senhor, ao ministério, ao chamado e ao propósito, Cristo nos garante que nós faremos coisas ainda maiores. Então, mesmo a gente chegando depois de Cristo, mesmo a gente sendo o irmão mais novo de Cristo, nós podemos fazer coisas ainda maiores do que ele, se conectados ao Pai, bem como ele esteve. E aí a gente vai receber a bênção de Israel, Deus sobre nós. Percebe? Tem muito mais coisa que dá vontade de falar, mas aí o vídeo fica infinito. A gente está com 20 minutos, mas basicamente é isso. Tire um tempo diário em nome de Jesus para você ler a Bíblia. Crie esse hábito. Se você não é cristão, se você não é evangélico, se você não professa essa fé, muda nada. Leia. É palavra. É um livro top, né? Se você não quer acreditar que ele é um livro profético, divino, abençoado, de visão, de tudo, só leia. Tá bom? Leia por curiosidade. A quantidade de ateu convertido porque foi olhar a Bíblia só para poder achar contradição, vocês não têm noção. A quantidade de gente falou, que nada, porqueira de livro nenhum, vou ler aqui para poder provar que isso não presta. Foi ler e converteu. Vai conhecer a verdade. Eu acho eu vou aproveitar aqui para fazer menção a um outro vídeo que tem aqui no canal que fala sobre manual. Procurei, tem muito tempo. Janeiro do ano de 2022. Vai fazer um ano que eu postei esse vídeo. Fala de manual. Rapaz, qual é a lógica de você comprar uma geladeira top, um micro-ondas sensacional, última tecnologia, paga uma fortuna, enfia ele na tomada e queima de cara? Se você pode ler o manual. Eu explico nesse vídeo que o manual é mais caro que o próprio produto para ser confeccionado, e muita gente não sabe disso. Então, é de uma ignorância, e me perdoe a palavra, até uma certa demência do ser humano comprar um produto caríssimo e não ter o cuidado de ler o manual, porque aquele manual vai preparar a pessoa para que ela use da melhor forma aquele produto. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler o manual de uma geladeira, mas o manual de uma geladeira especifica até que distância ela deve estar da parede. Tem gente que compra uma parede nova e deixa ela colada ao fundo na parede. A geladeira não refrigera, ela queima com pouco tempo. Ou gera um outro dano, ou começa a trepidar, ou começa a ficar doidona, ninguém sabe o que foi. Tá usando errado. Máquina de lavar roupa, tanta coisa, tem a orientação perfeita e o povo não aprende. Sabe qual é o eletrodoméstico mais perfeito que existe? O produto mais caro que já existiu? A vida, o corpo humano. Sabe qual é o manual? Esse aqui. Qual é a lógica de você ter um produto tão caro, tão precioso e não ler o manual, bicho? Vocês botam a perder a vida porque não estão estudando o manual. Ah, mas eu não acredito nisso. Beleza, mas você nem conhece. Vai ler, depois que você lê tudo. Você lê tudo. Aí você fala, não acredito. Beleza, mas você leu tudo. Você escolheu não seguir. Mas você pelo menos conhece. Conheça a palavra, leia a Bíblia em nome de Jesus. Ah, mas porque eu não gosto de ler. Bicho, você lê tanta coisa técnica, tanta coisa profissional. Você lê todo dia, o dia todo. Lê mensagem no WhatsApp, lê Instagram, lê tanta bobagem, lê revista à toa, lê piada de jornal, lê tanta porcaria. Lê romance, lê historinha, lê, sei lá. Leia. Não aguento ler 10 capítulos por dia. Leia 5, leia 2, leia 1. Leia um versículo, mas crie o hábito da leitura diária.
conheça minimamente o manual da vida, mesmo que você não siga, tenha uma mínima curiosidade de conhecer o manual da vida. Compartilhe esse vídeo com alguém se você assistiu até aqui. Deus abençoe seu dia. Até a próxima.